Porque quando você olha, né, e aí você lê 3 vezes a história, Joesley Batista voou para a Venezuela para pedir renúncia de Maduro. Aí você fala, oi? É isso mesmo, Josias? Que história é essa? Tem um filósofo francês, Fabiola, Paul Valéry, ele construiu uma definição peculiar de empresário. Ele disse que um homem de negócios é um cruzamento entre um dançarino e uma máquina de calcular. E o bilionário brasileiro, Joesley Batista, ele se encaixa nessa descrição com muita perfeição. Sempre ali de olho na caixa registradora do seu conglomerado, que é um conglomerado multinacional. O Joesley dança com muita desenvoltura em ambientes como os gabinetes do Donald Trump, do Nicolás Maduro, do Lula. No ano passado, a Âmbar Energia, que é uma das empresas do império da família Joesley, o Joesley é mais conhecido por conta da JBS, que é uma multinacional de carnes, embutidos, mas eles têm muitos negócios. A família Joesley, a família Batista tem muitos negócios. E essa empresa Âmbar Energia, que é uma das empresas do conglomerado, adquiriu 12 usinas térmicas da Eletrobras na Amazônia. Negócio meio controverso, parecia um mico, de repente saiu medida provisória do governo Lula, favorecendo ali as circunstâncias que deram a esse mico a aparência de um negócio viável, e entre os interesses dessa empresa, da Âmbar Energia, está o de importar da Venezuela para a região norte do Brasil energia elétrica. Então, esse ramo da energia elétrica, combustíveis, esse é uma das áreas de interesse da família Batista, desse conglomerado do Joesley. Então, ele foi à Venezuela, Fabiola, não a passeio ou interessado em prestigiar a democracia. Foi com o conhecimento da Casa Branca, que o Trump quer derrubar o Nicolás Maduro, e ele foi porque tem interesses comerciais portentosos na Venezuela, e a ele também interessa transformar a Venezuela num quintal ali, um quintal americano com ares democráticos, numa atmosfera que favoreça os seus negócios. Do mesmo modo, ele esteve com o Trump, é o maior financiador da festa da posse do Trump nos Estados Unidos, porque o conglomerado dos Batista está estabelecido nos Estados Unidos, cria empregos nos Estados Unidos, portanto, tem interesse em normalizar as relações do Brasil com a Casa Branca, esteve lá na condição de financiador da festa da posse do Trump. Ele se aproximou da Casa Branca, esteve com o Trump para negociar ou para pleitear a queda das tarifas que foram impostas pelo Trump às exportações do Brasil. E atribui-se a ele também, em parte, a derrubada das tarifas ou a atenuação do tarifaço do Trump contra o Brasil. Então, ele tem múltiplos negócios, Fabiola, está constantemente no gabinete do ministro de Minas e Energia do Brasil, tem canal aberto com o Lula. O Lula, o Joesley Batista, deve, em grande medida, aos governos do PT a internacionalização dos seus negócios, porque foi com questionadíssimos financiamentos do BNDES que a JBS colocou os pés no exterior, nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. É um grande conglomerado, uma multinacional portentosa. Então é isso, Fabiola. Trata-se de um dançarino, no cruzamento de um dançarino com uma máquina de calcular. Onde puder cavar negócios, o Joesley estará. E ele foi à Venezuela, não com outro propósito, senão o de viabilizar ou de azeitar os seus negócios. Dançarino com máquina, como é que é? Máquina de calcular. Máquina de calcular, com calculadora? Um homem de negócio, é um cruzamento entre um dançarino e uma máquina de calcular.
É. Agora resta saber se ele conseguiu, né? Eu acho que ele não conseguiu o objetivo aí, né? É, louco isso, né? Alguém que pode fazer a ponte entre Maduro e Trump. E aí, Sakamoto, o que você achou disso? Eu acho que a assessoria de imprensa da JBS é muito boa, do Joesley, principalmente, não a JBS, estamos falando do dono, né? A assessoria do Joesley é excelente, né? Ninguém está negando que ele foi para a Venezuela, ninguém está negando que ele conversou com o Trump naquela conversa antes da redução das tarifas, mas a impressão é que se passa, né, na verdade, incluindo pelas matérias que saem, é que ele é um super-herói, né? Então, e aí que ele vai resolver sozinho tudo isso aí, que a ação dele é fundamental e importante. Faz parte, né? E eu acho que isso, é claro, só mostra, na verdade, que ele é um homem de negócios, como estava colocando Josias, muito esperto, né? Inclusive, esperto o suficiente para aumentar a percepção sobre a influência dele. Não que ele não seja influente, não que o dono do maior conglomerado de processamento de proteína animal do mundo, né, não seja suficientemente poderoso. Né? Muito graças, inclusive, ao Estado brasileiro, que bombou esse conglomerado em determinado momento naquela política de campeões, né? Só que a percepção, né, pode ser, na verdade, ele pode estar comprando uma percepção muito mais inflada do tamanho dele, da influência dele, da capacidade dele de articulação do que realmente é. Você vai conversar com muitas pessoas que participaram de toda a negociação lá nos Estados Unidos, né? E, é claro, o pessoal fala, ele foi, conversou com o Trump, teve com ele, mas assim como isso, muitos grandes empresários nos Estados Unidos tiveram com ele, com o Trump, muitos grandes empresários fizeram pressão daqui e dali, e no final das contas a realidade se impôs por conta, inclusive, do preço da carne, do café, das frutas nos Estados Unidos, da inflação, que acabou forçando uma redução de parte do tarifaço, né? Agora, é claro, como bem colocou Josias, ele tem negócios na Venezuela, existe esse trabalho de garantir a proteção dos negócios dele, só que a impressão que se faz, inclusive lendo esse material, lendo esses despachos, é de que ele é a influência dele é muito maior do que realmente é. E aí, palmas para a assessoria de comunicação do Joesley Batista. Pensando, né, por que um empresário vai fazer esse papel, né? Essa relação do empresário com os governos, né? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Quem revelou isso foi a Bloomberg, né? A Bloomberg destaca que os esforços de Joesley se somam a várias tentativas de diálogo, incluindo diplomatas do Catar, investidores financeiros e petrolíferos com interesses da Venezuela. E a intenção é evitar uma escalada dos ataques militares, que até agora vem sendo feito em águas internacionais contra embarcações que supostamente transportam drogas no Caribe e no Pacífico. O governo de Nicolás Maduro, como a gente sabe, o governo de Trump acusa o governo de Nicolás Maduro, ele já colocou isso publicamente, de liderar um cartel de narcotráfico e segundo essa reportagem, o empresário brasileiro teria viajado por iniciativa própria e não foi convidado a ir em nome dos Estados Unidos. Mas as autoridades do governo Trump estavam bem cientes dos planos dele de visitar e reforçaram essa mensagem, né, do presidente para que ele pudesse ir lá e convencer Maduro a atender o pedido de Trump para deixar o cargo. Vamos chamar um jurista também para nos ajudar a entender esse e outras questões. O nosso professor, colunista, professor aqui do nosso All News também. Olá, Walter Mairovich, bom dia. Olá, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto. Vamos entender isso, Mairovich. Joesley Batista tentando mediar, né? O senhor também que acompanha muito esses confrontos internacionais, né? Como é que o senhor analisa isso? Olha, em primeiro lugar, se usa evidentemente a diplomacia, os corpos diplomáticos, mas aí ele aparece em cena por conta própria. Isso é comum. O exemplo que quem está dando
de pegar pessoas de fora da diplomacia é o Trump. Veja que o Trump está negociando com a Ucrânia, com o genro dele e com o empresário imobiliário. Colocou dois de fora da democracia, dois de fora da diplomacia e do mundo dos negócios, do comércio, porque o genro dele é um comerciante e também atua no turismo. De repente, o Joesley viu esses exemplos e mergulhou nessa no sentido de também pressionar e graças ao seu poderio econômico. É assim que eu vejo, Fabio. Bom, daqui a pouquinho a gente Tem fala um mais. aspecto, Fala. viu, Fabiola? Vai lá. Muito rapidamente, eu preciso sempre realçar, né, para as pessoas saibam de quem que nós estamos falando, né? O Joesley Batista é um corruptor, confesso, né? É um personagem conhecido no Brasil. Ele confessou ter distribuído propinas durante os governos do PT. Ele gravou no Palácio da Alvorada o então presidente Michel Temer. A gravação serviu lá para sustentar algumas denúncias contra o Temer, que foram enterradas vivas na Câmara dos Deputados, a altíssimo custo para o contribuinte brasileiro, né? E ele está, por conta da confissão que fez, ele é um delator, ele confessou os seus crimes, concordou em pagar multas altíssimas, que foram depois, estão sendo agora reduzidas numa discussão que se abriu no Supremo Tribunal Federal. Mas o personagem é esse, né? Na época ele dizia que distribuiu mimos e propinas, porque se não fizesse isso, os interesses do seu grupo empresarial seriam prejudicados. Então essa tese da extorsão, ela é meio cansativa, até ofensiva, né? Cansa porque já foi usada a exaustão por todas as empreiteiras que foram pilhadas no contrapé em casos de corrupção, né? E ofende porque supõe que a plateia é feita de imbecis. Então, o personagem é esse. Ele construiu o seu império na base da corrupção, dos privilégios, e agora ele tenta, inclusive, nessas incursões que realiza nos gabinetes do Trump, do Maduro, agora voltou às boas com o Lula, encontrou-se com o Lula, inclusive, depois que o Lula retornou ao Palácio do Planalto. Ele tenta fazer um processo de lavagem da sua imagem, que é uma imagem bastante comprometida no Brasil. Então, está agora cuidando dos negócios dele, e cada visita dessa, Fabiola, é como eu dizia, ele dança em vários ambientes, mas nunca se aparta da máquina de calcular. O interesse dele é sempre comercial.